arrancar de Lisboa. Problemas de segurança na Mauritânia e a eventualidade de um ataque de uma organização terrorista com ligações à Al-Qaeda levaram o governo francês a desaconselhar a passagem da caravana por esse país. A ASO, organizadora do evento, optou então por cancelar a 30ª edição da Grande Maratona. Este ano ficamos sem Dakar, resta esperar que a prova em África ou em qualquer outro local do mundo não morra. Seria um golpe demasiado duro, mais um, no desporto motorizado. Aqui no Eurosport vamos manter o Dakar vivo até o dia 20 de janeiro, recordando momentos mais importantes desta competição, sonhada e pensada por Thierry Sabine. Hoje teremos as edições entre 1986 até 1992 e a partir da manhã, à razão de um ano por dia, as restantes. Em 1986, Thierry Sabine montou um evento com 15 mil quilómetros no total, sendo que 4 especiais tinham mais de 900 quilómetros cada. Um desafio que se revelou demasiado duro até para o homem que tudo concebeu. No dia 14 de janeiro de 1986, é um dia que vai ficar na memória de todos como aquele em que o Dakar perdeu o seu fundador e a sua força viva. Uma tempestade de areia derrubou o helicóptero onde seguia Thierry Sabine, causando a morte aos 5 que estavam a bordo. Para além de Sabine, o cantor Daniel Balavoine, 2 jornalistas e o piloto. No que diz respeito à luta pela vitória nos carros, o destaque ia inteirinho para os Porsche 959 com X, Metz e Kussmaul, enquanto que a Mitsubishi apostava em Cohen, Zaniroli e Riga. Havia ainda os Range Rover e os Lada Niva, tripulados pelos irmãos Marot e ainda por Pierre Lartigue. Havia mesmo um Opel Kadett para o belga Guy Cossul. No que diz respeito às motos, Honda, Yamaha, Suzuki, BMW, Cagiva e Moto Guzzi apresentavam-se à partida com equipas oficiais, mas desde o início que os Porsche deram nas vistas. Tudo vai bem, é verdade, até agora tudo bem. É incrível, é genial, dizia esta fã. Claude Brasseur voltava a fazer equipa com Jackie X, enquanto que, no que diz respeito às motos, a luta pela vitória acabaria por ser finalmente entre os 3 homens da Honda, isto depois de algumas desistências de peso. Isto foi o que sobrou, parecia um inferno. O Hubert Auriol estreava a Cagiva no Dakar, mas uma queda e a lesão no cotovelo pôs fim à aventura. Não vai ser este ano, está acabado. A prova, no entanto, ficaria mesmo marcada pela morte do homem que tudo concebeu. O dia 14 de janeiro de 1986 ficará para sempre na história do rally. Usando a sua experiência enorme, René Metz voltou a ganhar a prova. Mais uma vitória para o francês, seguido de Jackie X, enquanto que Rigal foi o melhor dos homens da Mitsubishi, terminando no 3º lugar. Pierre Lartigue acabou na 4ª posição, na frente de Andrew Cohen, que colocou assim o segundo Mitsubishi entre os 5 primeiros. Nas motos, o triunfo veio a pertencer a Cyril Neveu, mais uma vitória, a 4ª do francês no Dakar, seguido de Gilles Alain e do italiano Andrea Balestrieri, com Thierry Charbonnier a ser o melhor dos homens da Yamaha no 4º lugar. A Honda que acabou por conquistar 5 das 6 primeiras posições. No final, o pai de Thierry Sabine, Cyril, anunciou que iria manter a prova em memória do filho. Foi assim montado o percurso para 1987, um percurso onde tinha de haver uma paragem na árvore de Thierry Sabine, no Niger,
e foi nela que se colocou uma placa, um marco para perpetuar a memória do homem que lançou a ideia desta incrível maratona a motor. Momento comovente este na edição de 1987. A Porsche deixou o Dakar, mas com o fim dos Grupo B nos rallies, os Peugeot 205 encontraram refúgio na competição africana. E tínhamos então uma equipa fortíssima, esta da Peugeot, com Vatanen, Meta e Zanussi, tudo homens habituados aos rallies. A Lada contava com X e Lartiga, Range Rover com També, Raimondi, Zaniroli e Colsul. Havia ainda os Mitsubishi com Cohen, Da Silva e Rigal. Nas motos, mais uma vez, a luta entre Honda, Yamaha e Cagiva, com a BMW a tentar ainda manter-se na batalha pelo triunfo. A prova foi muito disputada, como sempre, muitos cuidados com a segurança. Aqui vemos um professor no meio do Mali a ensinar aquilo que era preciso fazer para evitar os carros. Vatanen rapidamente se adaptou às condições do deserto, mas por vezes passou por problemas. Culpa minha, a areia era muito mole, deveria ter percebido que iria encontrar armadilhas. A superfície era dura de início, depois surgiu a areia mole. Começam aqui as 5 etapas da Mauritânia, dizia o diretor de prova. Cada uma delas será muito difícil. Hoje será a primeira vez que fazemos o troço entre Timbuktu e Nema. Nunca ninguém por aqui passou, explicava então o diretor do rally. E ficavam estas imagens fantásticas que cada vez mais eram divulgadas ao redor do mundo. Os homens da Peugeot acabaram por conseguir o triunfo graças a Ari Vatanen, uma estreia em cheio para o finlandês. Zaniroli levou o Range Rover à segunda posição, com Shinozuka a conseguir um pódio com o terceiro lugar, graças à excelente performance do seu Mitsubishi. Raté obteve o quarto lugar com um Toyota, enquanto que Shekhar Mehta conseguiu o quinto lugar com um Peugeot. Na luta pelas motos, tudo decidiu entre Cyril Neveu e Hubert Auriol. Parece que está sozinho. Espero que esta vantagem se mantenha, dizia Hubert Auriol. A verdade é que depois de dominar na fase do deserto, Hubert Auriol acabou por perder algum tempo na parte da savana. A luta pelo triunfo nas motos durou até ao final da prova. Um furo acabou por fazer atrasar o Hubert Auriol. É assim a vida. Mas continuo de pé, dizia Hubert Auriol. Isso é que é importante. A verdade é que na penúltima especial, com 20 km para o final da etapa, Auriol bateu na raiz de uma árvore, acabou por despistar-se, partiu os dois tornozelos e perdeu assim a hipótese de lutar pelo triunfo. Neveu aproveitou para garantir a quinta vitória, seguido de Aurioli, também numa Honda, enquanto que Gaston Rayet levou a BMW até ao terceiro lugar. Pico foi o melhor da Yamaha com a quarta posição. Partiu os dois tornozelos, dizia Hubert Auriol, no final do dia. Visivelmente em esforço, acabaria por não conseguir terminar a prova. Vamos aqui para um curtíssimo intervalo, já voltaremos então para a edição de 1988, quando vemos o francês Cyril Neveu a festejar mais um triunfo, o quinto, como dizemos. Em 1988 seria o ano de estreia para Stéphane Peter Hansel aos comandos de uma Yamaha. 20 edições mais tarde, o francês é recordista de triunfos, já leva 9 vitórias e este ano poderia ter sido a 10ª. O Hubert Auriol, por sua vez, deixou as duas rodas e lançou-se na aventura com um buggy, o Buggy Coros, tripulando a sol, um carro que também estava disponível para o piloto de velocidade francês Xavier Lapierre. Mas a verdade é que para ele tudo acabou na 7ª especial. Havia também 2 Porsche para os pilotos de velocidade e cunhados Laffite e Jabouille. A Peugeot aumentava a sua presença.
e estreava os 405, para além dos 205 que se mantinham da edição anterior. Tínhamos então uma equipa com Vatanen, Kankunen, Pescarolo e Ambrosino. A Range Rover contava com Tambay e Zaniroli, enquanto que a Mitsubishi tinha em Cohen, Lartigue e Shinozuka a sua formação. Nesta edição foram muitos os pilotos que ficaram prisioneiros das dunas de areia. A verdade é que na luta pela vitória cedo se percebeu que só os Mitsubishi poderiam dar luta aos Peugeot. Nas motos a discussão foi bem mais animada, com Eddie Orioli a conseguir a primeira vitória com a Honda, batendo Pico e Lalé. Pico com uma Yamaha e a Honda de Lalé. A Mitsubishi viria a conseguir a segunda posição final, com Shinozuka a melhorar um lugar depois de uma batalha com Kankunen muito interessante. Também fechou o pódio com um Range Rover na frente dos também pilotos da Range Rover, Schmidt, um norte-americano, e Miller, o keniano Miller, que aqui fez uma estreia e tanto nesta prova. Nos caminhões, Yann de Roy continuava a tentar os impossíveis, andando ao nível dos automóveis. Os DAF com dois motores de 550 cavalos cada. Infelizmente um dos caminhões da marca não evitou um capotanço a 200 km por hora, de que resultou a morte do navegador e ferimentos graves no piloto e no mecânico. A marca abandonou o Dakar por alguns anos e foi também o fim dos caminhões protótipos. A prova ficou também marcada pelo facto do Peugeot de Ari Vatanen ter desaparecido em Bamako. O 405 só apareceu no dia seguinte, sem qualquer dano, é verdade, mas já não há tempo do finlandês alinhar para essa etapa, acabando este por ser desclassificado. Vatanen não pôde assim repetir a vitória do ano anterior, mas ficaria para mais tarde. Na luta pela vitória, como dissemos, Kankunen e Shinozuka só decidiram o resultado final nas últimas 4 especiais, mas acabou por ser Kankunen a garantir o triunfo. No que diz respeito às motos, Eddie Orioli já tinha sido segundo no ano de 87. Desta feita subiu mais um lugar para conseguir a vitória. Em 89 a prova passou pela primeira vez pela Líbia e também pela Tunísia. Para começar, Vatanen captou o Peugeot 405 logo no prólogo, fazendo ainda assim o 7º tempo nessa especial. Uma especial ganha por Stefan Peter Hansel nas motos, a primeira vitória em etapas para o francês. Os Peugeot voltavam a ser os principais favoritos, com 2.205 para Franklin e Vanberg e 2.405 para Vatanen e Jackie Hicks. A Mitsubishi reforçava, e de que maneira, a sua formação? Lartigue, Cohen, Da Silva também e os irmãos Marot. Havia também os habituais Range Rover para Zaniroli e Pescarolo, enquanto que vários buggy entravam aqui em conta na luta pela vitória, sobretudo os de Cotel e Oriol, com Gluck a completar essa formação de buggies. Na Nissan havia que contar sobretudo com Lafitte e Dessoud. Os Peugeot começaram a dar cartas bem cedo, e rapidamente Vatanen e Hicks com os 405 a fazerem a diferença. Eles viriam a terminar respectivamente em primeiro e segundo, com também a levar o Mitsubishi outra vez ao pódio na frente de Guy Franklin com o Peugeot 205, enquanto que o holandês Tigersman conseguia com o Mitsubishi ser o 5º classificado.
Nas motos assistiu-se também a uma luta a dois entre Lalé e Peter Ansel. Acabou por ser Peter Ansel o primeiro a fazer um erro. Uma queda que acabou por lhe roubar a hipótese de chegar ao triunfo, inclusivamente caiu para fora das posições do pódio, terminando no quarto posto. Quem chegou primeiro, perguntava Stefan Peter Ansel, foi o Morales. Caíste? Sim, confirmava o francês. A queda de Stefan Peter Ansel entregou o triunfo a Gilles Lalé, isto apesar do francês ter passado também por algumas dificuldades. Mais uma vitória para a Honda no Dakar. Tive problemas de suspensão na zona mais complicada do troço, logo que surgiram as primeiras bossas, não evitei uma queda, dizia Lalé. A verdade é que no final, Lalé abriu a garrafa de champanhe e Ari Vatanen, tal como tinha acontecido na primeira vitória, comemorou o triunfo com um copo de leite. Em 1990, para além das dificuldades da travessia da Líbia, os organizadores juntaram ainda duas etapas no Chad. Pela primeira vez, a parte africana tinha início em Trípoli. Na luta pelo triunfo voltavam a estar os Peugeot, com Van Berg e Ambrosino nos 205, Vatanen e Valdegar nos 405. A Mitsubishi contava com Lartigue, Fontenay, Zaniroli, Shinozuka e Schlesser. Schlesser que se tinha estreado uns anos antes na prova aos comandos de um aro e tinha levado o carro romeno até ao final da prova. Na Lada estavam També e X. A Range Rover contava com Raymond Diz, Servia e Pescarolo. Nas motos, a luta seria muito intensa entre Suzuki, Yamaha, Honda, Cagiva, sobretudo estas quatro marcas a tentarem chegar ao triunfo. Jean Todt a comandar a sua força. Foi um bom dia para nós. De início o Bruno Savi estava adoentado, talvez que a comida não estivesse bom ontem à noite. Eu talvez tenha andado demasiado depressa, dei um beijo numa árvore, explicava Vatanen, e as marcas desse toque estavam bem visíveis na traseira do 405. Stefan Peter Ansel voltava a falhar a vitória. O mesmo não acontecia com Ari Vatanen, conseguiu o terceiro triunfo numa tripla da Peugeot, com Vatanen, Valdegar em segundo e Ambrosino em terceiro. Peter Ansel liderava quando ficou sem combustível na Mauritânia. E assim foi Eddie Orioli que conseguiu levar a Cagiva ao triunfo, seguido do espanhol Mas Samora com uma Yamaha e do também italiano Di Petri com a segunda Cagiva. Era a primeira vez que nas motos não estava sequer um francês no pódio. Uma das imagens que ficaram para a história desta edição do Dakar foi ver os Peugeot oficiais a tentar encontrar o caminho certo para ultrapassarem o topo do Nega. Uma passagem espetacular e nada fácil. Penso que nunca tinha feito nada tão duro no Dakar. Estás a falar de todas as edições? Sim, de todos os rallies. Nunca houve uma especial tão difícil, dizia Jackie Hicks. Uma vez mais o Lago Rosa a receber a derradeira etapa para se coroar então Ari Vatanen numa tripla da Peugeot e Eddie Orioli na vitória da Cagiva. Tempo para mais um curto intervalo. Já voltaremos para as duas últimas edições do resumo de hoje, 91 e 92. Para a 13ª edição do Dakar, o menu voltava a ser de peso. Esta foi também a primeira edição com um português nas motos. António Lopes liderava mesmo a classe maratona,
destinada às motos de série quando foi obrigado a abandonar. E abandonos foi o que não faltou na edição de 1991. Uma edição onde a Peugeot deixou a competição, sendo substituída pela marca prima do grupo PSA, a Citroën, comandada por Guy Franklin, Vatanen, Valdegar, Ambrosino e X, tripulavam os 4 ZX. A Peugeot partia para outros desafios no Campeonato do Mundo de Resistência. O objetivo, ser campeão do mundo, mas sobretudo ganhar as 24 horas de Le Mans. A Mitsubishi contava com Lartigue, Shinozuka, Fontenay, Vanberg e ainda o sueco Ericsson. A Lada tinha Oriol, Rivière e também Raimondise continuava a comandar a força dos Range Rover, enquanto que Jean-Louis Schlesser surgia pela primeira vez com um buggy de sua fabricação. Fisicamente estou morto, dizia este motard. Se a Peugeot tinha dominado algumas das edições anteriores, a Citroën fez basicamente o mesmo no ano de 91, ainda que a Mitsubishi tenha lutado bastante para evitar que a Citroën ficasse com os louros de forma fácil. Nas motos, Stéphane Peterhansel garantia finalmente o primeiro triunfo numa tripla da Yamaha, com Lalé e Thierry Magnaldi a fecharem o pódio. Mas o triunfo da Citroën conheceu também alguns momentos mais complicados, como o Jackie X ter visto o seu Citroën desaparecer em chamas. Os homens da Mitsubishi andaram rápido, Lartigue acabou por ficar com a segunda posição, Fontenay foi terceiro, enquanto que Ericsson terminou no quarto lugar. O melhor dos Lada acabou por ser o de Hubert Auriol no quinto lugar. Só um Citroën ficou entre os 5 primeiros, mas bastou um para vencer a prova. Uma vez mais, a passagem de Nega na Mauritânia colocou muitas dificuldades aos pilotos para tentarem encontrar a saída certa. Desta feita, chegavam a esta zona por um caminho diferente. Em termos desportivos, a prova foi muito interessante, como revelou Gilbert Sabine. Do ponto de vista desportivo, vejo esta edição de Dakar como espetacular. Tínhamos prometido que seria dura e foi mesmo. Quando olhamos para a geral dos carros, vemos 5 concorrentes da classe maratona entre os 15 primeiros, e o mesmo acontece nas motos. Na zona da savana, Vatanen acabou por controlar o andamento de Pierre Lartigue para chegar então ao quarto e último triunfo na prova. Mesmo assim, ainda hoje é um recorde e mais uma vez tudo festejado com um copo de leite. Corinne Peterhansel foi a primeira a beijar o marido após a primeira de 6 vitórias deste nas motos. Em 1992, pela primeira vez, Dakar não acabou, aliás, o Dakar não acabou na capital do Senegal. Desta feita, a maratona percorreu todo o continente africano para terminar na cidade do Cabo, na África do Sul. Foi o maior Dakar de sempre. Uma vez mais, tínhamos a Citroën com uma formação reforçadíssima. Vatanen, Valdegar, X, Lartigue, Ambrosino, 5 Citroëns à partida. A Mitsubishi contava com o alemão Weber, ainda com Sabi, Oriol, Shinozuka e Fontenay. Havia ainda que pensar nas hipóteses de também com o Land Rover, Serviat com Lada e o buggy de Jean-Louis Schlesser. Nas motos, sobretudo, era a luta entre Suzuki, Yamaha, Honda e Cagiva. Na savana africana vemos aqui um comentador de serviço tentando evitar que as populações locais se apresentassem no meio da estrada. Nas motos, Peterhansel conseguiu manter as Cagiva atrás de si, e nos carros cedo se percebeu que esta era a prova que a Mitsubishi ia ganhar. Já não era o primeiro triunfo da Mitsubishi, esse tinha acontecido em 1985, mas a verdade é que o Hubert Auriol e o alemão Weber rapidamente se distanciaram, e depois de ganharem vantagem nas etapas do deserto, na zona de savana e depois na fase tropical do rally, acabaram por não ser mais derrotados. Aliás, a Mitsubishi conseguiu todos os lugares do pódio, já que Shinozuka veio a terminar no terceiro posto.
O melhor do Citroën foi Bjorn Valdegar, no quarto lugar, com Vatanen a terminar apenas em quinto. X e Lartigue completaram a presença de 4 Citroëns entre os 7 primeiros. O top 10 foi fechado por Serviat com um Lada, Ambrosino com mais um Citroën e Philippe Van Berg com um Toyota. Nas motos, Stefan Peter Hansel acabou por se impor à escagiva de Laporte e Arcarons, com o Morales também numa moto italiana a conseguir o quarto lugar, mas o triunfo esse ficou mesmo para a Yamaha. Mi cantor, hecho de fantasía, mi cantor, flor de melancolía, que yo te tengo. Aqui víamos o espanhol Serviat a passar o tempo cantando um pouco de ópera. Na fase final da prova, Erwin Weber ainda tentou atacar o BR Oriol, seu companheiro na Mitsubishi. Havia um cruzamento complicado e o BR seguiu pelo caminho errado. Nós também erramos, mas passado 2 km percebemos isso e voltámos atrás. Não sei quanto tempo ele andou perdido, dizia Weber. A verdade é que o BR Oriol foi mantendo sempre a primeira posição, resistindo a toda a pressão, e conseguia assim ser o primeiro piloto a ganhar o Dakar em motos e depois em automóveis. Um feito que Stefan Peter Hansel viria a repetir alguns anos depois. Peter Hansel ganhou pela segunda vez nas motos, numa edição marcada pela morte do ex-vencedor Gilles Lallet, que teve um acidente com um dos carros dos médicos na 16ª especial. Mas o Paris-Cabo foi sobretudo a prova dos Mitsubishi e de Stefan Peter Hansel. Até Max Mosley esteve na cidade do Cabo. Nós estaremos aqui de novo amanhã e começamos os resumos de uma edição por dia. Não perca então pelas 9 da noite o que de mais importante aconteceu no Dakar de 1993. Até lá, fique bem, fique como sempre com o Eurosport.